Eu vou. Boa noite a todos. Eu sou Joel Cernei Santos Macheschi, da assessoria da Academia de Medicina de Mato Grosso, e estamos aqui agradecendo a presença de todos para mais um evento da academia. A palestra hoje com os doutores Mike Bueno e Adalberto Novaes, Medicina e Odontologia conectando especialidades para uma abordagem integrada. Para fazer a sua fala de abertura, convido o presidente da Academia de Medicina, Dr. Roberto Gomes Azevedo. Bem, reitero meu boa noite a todos, acadêmicos, acadêmicas, palestrantes e demais participantes dessa reunião. A Academia de Medicina de Mato Grosso tem como uma das suas metas divulgar conhecimento técnico científico em medicina e áreas de saúde. E com isso, nós estamos hoje promovendo mais uma palestra, hoje com profissionais distintos da área da odontologia e da área da medicina. Então, eu convido, nesse momento, o professor Luiz Scala César Nazário, coordenador da comissão científica da academia, para a apresentação inicial dos nossos palestrantes. Boa noite, professor Scala. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 25, temos a honra de dar continuidade e conduzir este ciclo de palestras da Academia de Medicina de Mato Grosso, uma noite muito especial, quando temos a honra de receber dois ilustres convidados, o professor Dr. Adalberto Novaes Silva, médico otorrinolaringologista, cirurgião bucomaxilofacial e cirurgião dentista, e o professor Dr. Mike Bueno, cirurgião dentista, especialista em imagem e odontologia, especialmente tomografia, que estão em Cuiabá e nos vão brindar com um tema de grande importância no contexto da saúde, que é medicina e odontologia conectando especialidades por uma abordagem integrada. Agradeço a todos por reservar esse tempo, em especial os professores Adalberto e Mike Bueno. É uma honra e um grande privilégio compartilharmos suas grandes experiências neste tema conosco e cumprimentar especialmente entre a audiência o Dr. Luiz Augusto Faitarone, que ainda hoje à tarde extraiu o dente de siso da minha filha, que estava realmente incomodando bastante. Obrigado. Este encontro da Academia de Medicina de Mato Grosso tem por objetivo abordar temas de grande relevância e de interesse, e aberto à participação da sociedade, a fim de oferecer um diálogo aberto entre a comunidade médica, os profissionais de saúde, a sociedade civil, pois temos uma audiência de pessoas de vários estados do Brasil. Vou fazer uma breve introdução, em seguida apresentarei os dados biográficos dos nossos convidados. Na atualidade, uma série de doenças, por exemplo, a tão prevalente rinocinusite, reflete a necessidade de um olhar interdisciplinar devido à proximidade anatômica entre as raízes dentárias e os seios maxilares, o que torna fundamental a atuação conjunta, especialmente da otorrino e odontologia. A abordagem integrada destas duas áreas do conhecimento é indispensável para enfrentar as complexidades da sinusite maxilar de origem odontogênica, onde se destaca a tomografia computadorizada de feixe cônico, a CBCT, como ferramenta essencial para o diagnóstico preciso e a terapêutica adequada. Assim, o tratamento ideal combina resolução de origem odontológica, terapêutica médica adjuvante e, se necessário, cirurgia endonasal. Sustentado por métodos de imagem avançados, ensaios clínicos e medicina baseada em evidência, este modelo que conecta especialidades melhora os resultados clínicos, evita complicações graves e enriquece a experiência do paciente. Nesta noite, os doutores Adalberto Novaes e Mike Bueno vão revelar a quatro mãos como a interdisciplinaridade entre otorrino, odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, importantes áreas da medicina, podem aprimorar diagnósticos, otimizar tratamentos e potencializar a qualidade de vida dos pacientes, o que é mais importante. Então, passo a apresentar
o mini currículo dos nossos convidados. Professor Dr. Adalberto Novaes Silva, cirurgião dentista pela Unesp, Júlio de Mesquita Filho, de Araçatuba, São Paulo. É graduado em medicina pela Faculdade de Medicina nossa da UFMT, especialista em cirurgia crânio-maxilofacial e implantodontia, mestre e doutor pela USP Ribeirão Preto de São Paulo, fellowship em cirurgia crânio-maxilofacial do Hospital Eufstliniec, depois me corrija, professor Adalberto, na Antuérpia, na Bélgica, e professor de otorrino da nossa Faculdade de Medicina, no Departamento de Clínica Cirúrgica da UFMT. E, além disso, é coordenador do programa de residência médica em otorrino do nosso Hospital Júlio Miller, nosso Hospital Universitário da UFMT. Assim, o professor Adalberto Novaes possui uma carreira sólida, unindo de forma singular a odontologia e a medicina, por meio de suas múltiplas especializações. Foi o criador e coordenador de um serviço de referência em fissura lábio-palatina no Júlio Miller, e empreendeu e empreende inúmeras campanhas de conscientização, mutirões cirúrgicos, além de defender fortemente a implantação de um curso de odontologia no UFMT, pois Mato Grosso é o único estado do Centro-Oeste que não dispõe de um curso público em odontologia. Sua atuação, professor Adalberto, muito abrangente, envolve ensino, pesquisa, extensão e assistência, beneficiando milhares de pacientes com atendimento multidisciplinar de alta complexidade. Obrigado, professor Adalberto. Professor Dr. Mike Bueno é cirurgião dentista pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, mestre e doutor em radiologia odontológica, pesquisador e professor visitante da University of Texas Health Science Center de San Antonio, em Estados Unidos. O professor Mike consolidou-se como um dos nomes de referência nacional em cursos de imaginologia odontológica, com reconhecimento internacional na área de tomografia de feixe cônico, CBCT, um método que utiliza um feixe de raio-x em forma de cone para criar imagens tridimensionais da região da cabeça e do pescoço, especialmente útil na odontologia. Com forte atuação clínica, acadêmica e tecnológica, é o responsável pelo CROIF, um centro de odontologia diagnóstica, um dos mais completos e maiores centros de radiologia odontológica do país, referência nacional e internacional, cujos avanços tecnológicos são reconhecidos e utilizados por centros de pesquisa e universidades em todo o mundo. Dr. Mike tem contribuído com importantes estudos epidemiológicos sobre periodontite apical e está posicionado entre os 5 pesquisadores com publicações mais citadas na literatura mundial sobre tomografia em odontologia. Doutores Adalberto e Mike, é uma honra tê-los conosco e a palavra está com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação de estar aqui presente com o convite que veio inicialmente aí do Scala e conhecer todo esse grupo fantástico da Academia Mato Grossense de Medicina. E estar junto com o Adalberto, que a partir de agora eu vou chamar de Beto, porque é da forma que eu o chamo, que é um grande amigo, um dos meus melhores amigos, e muito do que eu vou mostrar aqui, eu compartilho talvez aí uns 20 anos com o Adalberto, aprendi muito com ele. E, então é uma honra estar aqui presente com um grupo de medicina para a gente fazer essa interação. Boa noite, pessoal. Agradecer ao professor Scala e todo o staff da Academia Mato Grossense de Medicina por esse privilégio de poder estar junto com pessoas, a maioria que eu conheço, que tem uma caminhada, que fazem a boa história da saúde e da medicina do estado de Mato Grosso. Nós podíamos juntar essas pessoas aqui, iria sair aí o melhor livro sobre a história de medicina no estado de Mato Grosso. É uma honra estar com vocês, uma grande responsabilidade sempre e uma oportunidade enorme de compartilhar conhecimentos e sair melhor desse bate-papo. Como o Mike falou, a gente vem interagindo os nossos conhecimentos e trazendo sempre um número
razoável, grande de profissionais para poder partilhar dessa missão, que é poder fazer uma saúde de boa qualidade para a nossa sociedade. Então, acho que nós vamos ter a oportunidade aí, junto com todos, de poder estar discutindo essa possibilidade de interação de conhecimentos da odontologia e da medicina de forma responsável, para poder realmente trazer o que tem de melhor de todas as áreas, para que a gente possa contribuir efetivamente por coisas boas aí no tratamento dos nossos pacientes. Mike, Bom, eu acho que a gente pode fazer um bate-bola aí, você vai introduzindo os assuntos, eu faço as contribuições quando possível e também deixar bem à vontade o nosso público para que ele interaja e a gente aproveite bem essa 1 hora juntos aqui. Perfeito, Beto. Então eu vou fazer isso. Eu vou conduzir as imagens, né, os slides, e a gente vai interagindo entre nós e entre o nosso grupo aqui presente, ok? Posso fazer o compartilhamento então, Joel? Sim, doutor. Então, gente, compartilhando aqui a tela, essa interação da medicina com a odontologia é algo que vocês vão perceber que é algo que não é só dessa interação nossa, é algo que a gente pratica. E isso por conceito, porque nós compreendemos, eu, Adalberto, várias pessoas que estão aqui presentes, eu tenho certeza disso, a gente entende que é a única forma que a gente tem de tratar bem os nossos pacientes e aprender muito, com muito respeito a todas as áreas e todas as especialidades. Eu separei aqui em 3 grupos, um grupo menor, falando aqui das implicações nos aparelhos cardiovascular respiratório associado à odontologia, uma área mais extensa, que são associados à parte das rinossinusites e associada à odontologia, especialmente as rinossinusites odontogênicas, e para finalizar, uma parte associada a medicamentos que podem provocar a parte de osteonecrose. Na questão do aparelho cardiovascular, isso é muito bem sedimentado na medicina, aqui no aparelho respiratório, por exemplo, pela Sociedade Britânica de Geriatria, isso aqui é um dos papers, mostrando que a higiene bucal deficiente, micro-organismos orais e risco de pneumonia por aspiração em idosos, em lares de idosos. Isso aqui é uma revisão sistemática mostrando esse alto impacto. Então, existe uma associação alta, e isso está crescendo especialmente nos últimos anos, com pesquisas. Isso aqui é um artigo de 2021, da associação de pessoas em lares de idosos ou pessoas associadas a condições de internação hospitalar, como UTI, por exemplo, associado à aspiração, e essa aspiração de líquido com uma contaminação que pode levar a condições respiratórias importantes, como as pneumonias. Isso tem uma implicação, porque quando o paciente perde dentes, ele perde o que a gente chama de dimensão vertical. Ele diminui a altura da face porque ele perdeu dentes. E essas pessoas, eles ficam com, entre aspas, um apertamento da língua que leva essas pessoas a terem uma condição de engasgo com mais frequência. Então, além dos pacientes internados, os pacientes, de uma forma geral, que perderam dentes, eles têm essas dificuldades. Isso é muito bem sedimentado na medicina. Esse aqui é do Jornal Brasileiro de Pneumologia, mostrando que os pacientes com internação, eles têm uma importância muito grande da compreensão do microambiente oral, associado à higiene oral de qualidade, acompanhamento desses pacientes por profissionais que possam estar associados de várias especialidades, com odontologia em conjunto com a medicina. Então, isso é muito bem sedimentado. Na questão do aparelho cardiovascular, isso aqui da Associação Americana do Coração, isso aqui está, inclusive, nos guidelines deles, mostrando da associação das endocardite bacterianas
Então, das alterações de infecções odontogênicas, infecções em dentes, associados aos quadros que podem levar a alterações cardíacas, né, importantes. Isso aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, eu tinha mostrado da Associação Americana de Cardiologia, isso aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia, também nos seus guidelines, mostrando essa importância. Isso aqui do Instituto Pasteur da França, mostrando também essa associação desses micro-organismos na área oral, associado a condições importantes em infecções, né, cardíacas. A odontologia, ela compõe em torno de 10% das prescrições antibióticas, mas vocês vão ver que esse número torna muito maior quando existe uma combinação associada com as rinocinusite crônicas. A gente vai chegar lá. Mas ela, de forma isolada, ela compõe 10% das prescrições antibióticas. Não é pela questão do antibiótico em si, porque isso aqui não é um assunto nosso aqui nesse momento, mas se existe esse número alto de infecções, e essas infecções podem cair e caem em corrente sanguínea, nós temos alterações em muitas áreas associadas aí à medicina com a odontologia. Aí vem aquela questão, então se o dente provoca tantos tipos de problemas, será que vale a pena manter esses dentes? Eu já citei lá atrás a perca dos dentes que pode ocorrer. Veja isso aqui do Colégio Americano de Cardiologia. É uma das maiores associações do mundo, eles têm 52 mil membros ativos. Isso aqui é uma das pesquisas que foram publicadas em papers desse Colégio Americano de Cardiologia. Adultos que perderam dentes devido a razões não traumáticas, ou seja, não foi por acidente, por razões como cárie, como periodontite e assim por diante, que deu endodontia, por infecções, de uma forma geral, associada a infecções, tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Isso aqui nós já falamos em outras condições. Mas vamos ver alguns números. Pessoas que tinham doenças cardiovasculares, nesse trabalho, eles apresentaram 28% pessoas que tinham doenças cardiovasculares e eram edêntuas, pessoas que não tinham dentes e tinham problemas cardiovasculares. 28% das pessoas sem dentes tinham doenças cardiovasculares, em comparação com 7% das pessoas que não tinham ausências dentárias múltiplas. Isso aqui foi um trabalho impactante, um trabalho com mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil participantes feitos nos Estados Unidos, e eles levaram em consideração a questão de massa corporal, de idade, raça, consumo de álcool, tabagismo, diabetes, para que não tivesse esses tipos de viés. Para ficar passando o tempo. Ah, não, tá Aí vem aquela questão, repetindo. Então, se a questão é exodontia, eu já citei para vocês que as pessoas que têm um número menor de dentes, eles tendem a ter mais doenças, e mostrei lá atrás que a diferença é muito grande em ausências múltiplas. Mas não só ausências múltiplas, pessoas que perdem 5 ou mais dentes, eles também têm esse índice associado a alterações cardíacas mais acentuadas. Aí vem aquela questão, não, mas então se perde dente é simples, é só colocar implante. O implante, gente, com uma certa frequência também tem o que nós chamamos de periimplantite. É uma infecção em volta do implante que compõe de 20% a 60% dos casos de implantes. Então, ele é um ótimo meio, mas não para substituir dente, é para substituir uma área que perdeu o dente. Então, nós temos que tentar manter esses dentes de uma forma consciente, para que esse dente tenha uma qualidade sem infecção e possa ser mantido nesses pacientes, é a melhor opção. Para isso, a parte mais importante, o número 1 de todas, é cuidado com a saúde bucal. E o tratamento odontológico atual, esse tratamento atual, vocês vão ver que eles mudaram muito de alguns anos para cá. A compreensão, o diagnóstico, a forma de tratamento, a odontologia evoluiu demais. Tem uma área que tem um impacto especial, que são a área de otorrino associada à odontologia. Especialmente as rinossinusites odontogênicas compõem a condição importante. Ô Beto, você acha que é importante essa associação da odontologia aí com a parte da otorrino? Você, como
como dentista da área de implantodontia, bucomaxilo e otorrino? Ô, Mike, eu acho também que nós podemos deixar abrir aí esse primeiro momento aí, a gente vai falando em segmentos e abre a sala aí para participação, contribuição dos colegas. O que você acha? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já poderia começar e abrir. Alguns dos colegas gostariam de fazer alguma contribuição ou alguma pergunta para mim ou para o Mike? Sim, Adalberto. Eu separei algumas fake news, por exemplo, que toda sinusite crônica tem origem odontológica. Eu gostaria que vocês comentassem essa questão. Bom, eu posso adiantar, professor, isso aí, mas nós vamos ter um segmento que nós vamos tratar Tá bem, ok. vamos bem nesse alvo aí, que são as sinusites de origem odontogênica, que foram possíveis de serem diagnosticadas mais habilmente nos últimos anos, principalmente graças à introdução das tomografias Cone-Beam dentro do nosso arsenal diagnóstico na odontologia e também propriamente na otorrinolaringologia também. Mas não é isso, a resposta não é verdadeiramente essa. Já adiantando a sua pergunta, para que as pessoas não fiquem muito curiosas. As rinossinusites crônicas hoje, obrigatoriamente, têm que ser investigadas a causa odontológica, mas não só tem a etiopatogenia dentro da odontologia, das causas odontológicas, em especial as periapicopatias e as causas relacionadas a implantes. Tem outras causas ligadas diretamente à fisiologia do nariz. Mas, obrigatoriamente, toda vez que nós temos uma rinocinusite crônica ou recorrente, nós temos que investigar a possibilidade da etiologia estar fundamentada na odontologia. Ok, então, outra questão agora pertinente aos implantes dentários, como foi comentado, é que implantes dentários sempre causam sinusite. Seria, Não, seria outra fake raramente news. causa sinusite. Certo. Raramente causa sinusite. Mas os implantes dentários no maxilar superior, na região posterior, principalmente quando substitui dentes pré-molares e molares, se não bem planejado, se não bem guiado, se não bem realizado, tem um potencial de ser causa de sinusite crônica. Isso o Mike vai mostrar em várias situações para nós, várias nuances, como que a implantodontia pode contribuir, quando não bem conduzida, para a implantação ou para a gênese, para a etiopatogenia da sinusite crônica. É possível, mas raramente, e principalmente quando não bem conduzido, não bem realizado. Obrigado. O Mike vai ilustrar com muitas imagens aí, muitos exemplos. Vai ser bem legal essa nossa parte. Com relação à perda de implante, perda de dentes e doença cardiovascular, que você colocou aí vários papers fazendo essa correlação, Mike, eu acho que uma boa porcentagem dessa situação pode ser explicada porque pelo fato de muitos fatores que causam doença cardiovascular também são fatores que causam doença periodontal na cavidade bucal e contribuem para a perda de dentes, tal como situações de tabagismo, tal como doenças crônicas como diabetes. Eu acho que essa é uma das explicações para essa correlação de doenças cardiovasculares e perda dentária. Síndrome metabólica. Aquele artigo que eu mostrei para vocês,
ele é muito interessante, do Colégio Americano de Cardiologia, porque eles levaram isso em consideração. Para tirar esse viés que a pessoa que é diabética tende a ter uma chance maior de ter uma alteração cardíaca e ter uma chance maior de ter perdas dentárias. O tabagismo também, ele tende a ser um paciente com uma alteração cardíaca mais evidente e também tende a perder mais dentes. Então, isso foi colocado como um viés e um exemplo. Se um paciente é tabagista e ele tem uma chance maior de ter uma doença cardíaca, essa percentagem a mais foi levada em consideração. Não foi considerado só de uma forma pura. Então, eu achei muito interessante porque eu tirei dezenas de artigos que não levavam isso em consideração para usar aquele como referência, que foi feito de mais de 300 mil pessoas e levou tudo isso em consideração para tirar esse viés associado a essa condição de doença e condição socioeconômica. Mike, a questão central não seria o processo inflamatório, ou seja, que é o elemento comum, que é uma doença inflamatória? O Scala, lá no artigo, ele induz essa condição, porque quando a gente só lê esses números, a gente leva, às vezes, para um caminho que eu questiono muito tudo que eu leio. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu muitos dentes, ele passou por muitos processos inflamatórios durante essas perdas. Isso é fato. Agora, além disso, tem outras condições. A pessoa que perde, por exemplo, todos os dentes, ela é uma pessoa que tem muito mais apneia. E uma pessoa que tem mais apneia, ele tem vários problemas, inclusive é uma pessoa que tende a ser um potencial aí, né, paciente de uma condição cardíaca mais, né, mais prevalente do que outras pessoas. Então, é uma associação muito interessante e vai além, né, Beto? Porque a pessoa que não alimenta bem, a pessoa não mastiga bem, e tem várias outras complicações, né, sistêmicas, por fato de não estar conseguindo mastigar bem, porque não tem os dentes de uma forma adequada para mastigar bem. Então, olha só, aqui a gente já levantou inflamação associada a processo de infecção. Nós já temos associação de pacientes com situações respiratórias, como apneias. Nós levamos a questão da alimentação do paciente, que não consegue ter aí, talvez, uma alimentação da forma correta, que é algo ser muito tem uma chance de ser uma compreensão muito maior para o futuro, que não é só uma questão que envolve nutrientes, envolve a quantidade de saliva, que altera pH estomacal, que isso intestinal com certeza. Então é muito interessante, é muito rico, né? Muito rico. Não bastasse a importância dos dentes para a qualidade da mastigação e da apreciação do alimento para o paladar, no paciente idoso isso tem uma implicação muito maior, que o paciente idoso que já tem uma dificuldade de nutrição, ele tem um estímulo menor para a ingestão de alimentos de boa qualidade, imagina com poucos dentes ou com dentes, às vezes, muitas ausências, e os que ele mantém, às vezes, com processos inflamatórios, periodontais, que causam dor, desconforto. Ele vai ter muito menos ainda um estímulo para poder fazer um bom uso do seu aparelho digestório, e isso contribui também mais para uma deficiência de ingesta para a sarcopenia do idoso. Aproveitar o Arthur, Mike, que está na sala, o Arthur Aburadi, que é um outro colega, uma competência incrível, que é colega cirurgião dentista, colega médico, que hoje atua bastante em terapia intensiva. Nós não podemos deixar de falar da importância da atuação do cirurgião dentista nas unidades de terapia intensiva. E hoje está muito bem estabelecido a correlação de má condição dentária e pneumonia nos pacientes intubados. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Arthur. Boa noite, professores. É uma gratidão estar aqui com vocês. E o Adalberto é fantástico, o Mike é fantástico, o professor Scala.
Obrigado pela oportunidade, Adalberto. E tudo que vocês estão falando é exatamente isso. E assim, a gente pega muito, por exemplo, o mediastinite, por causa de dente, dá o abscesso, desce né, aquela infecção, o pus, e o paciente, na grande maioria das vezes, vai a óbito, né? E muitas vezes não tira a radiografia de crânio, de tórax, de abdômen, e esquece da radiografia dos seios da face. E muitas vezes, quando você vai examinar os pacientes, as condições de higiene bucal é péssima. Tanto que a incidência de pneumonia broncoaspirativa, como o Mike citou, é enorme. Sem falar que você vai escalonando antibiótico, vai escalonando Cef-Astro, Cef-Clinda, Teico, Merivanco, Tazocin. Chega uma hora você não tem mais antibiótico para escalonar, né? E muitas vezes essa associação o pessoal não leva tanto em consideração como deveria levar. E realmente a gente vai ler, está bem consolidada na literatura, mas no dia a dia o pessoal não tira a radiografia de seios da face, pede ainda muito pouca avaliação da bucomaxila, odontologia, e realmente, assim, o custo, eu acredito, não tenho certeza absoluta, é uma hipótese, mas se tivesse porque assim, hoje a higiene bucal é feita com o técnico, né, de enfermagem, faz o bonequinho, a clorexidina, não é com uma coreta de pério, né, que eu acho que o custo, se isso acontecesse diariamente, o dentista passasse nos pacientes entubados ou nos pacientes de home care com sequela neurológica e fizesse essa higiene adequada, a questão de antibiótico demoraria menos, seria menos o custo, o tempo de internação seria menor e o tempo de internação e o custo desse paciente, né, para o plano de saúde seria bem menor. Acho que é uma coisa que teria que levar em consideração. Mas, tá fantástico, viu? Parabéns, Adalberto. Parabéns, Mike. Então, deixando claro que hoje é bem estabelecido a importância e tem normativas que recomendam a presença do cirurgião dentista na rotina das unidades de terapia intensiva e a grande maioria dos nossos hospitais em Mato Grosso, que tem unidades de terapia intensiva, tem o cirurgião dentista na rotina da unidade, porque está bem estabelecida a correlação de rinocinusite, a correlação de pneumonias relacionado com mais condições de higiene oral nos pacientes com intubação prolongada. Mike, podemos, eu acho, partir aí para a segunda etapa, falar sobre rinocinusite de origem odontogênica. Perfeito, Beto. Então, vou dar continuidade aqui. Então, gente, o nosso grupo, nós temos um centro de diagnóstico em odontologia chamado CROIF. Muitas pessoas, né, aqui da área médica se manifestaram que já tiveram lá com a gente, que fico muito feliz disso. E nossa busca sempre foi integrada, né? O Beto, desde aí do começo, faz parte do nosso grupo de diagnóstico. O Arthur, que fez essa interação com a gente aqui, ele é patologista bucal com doutorado na USP, ele é médico patologista, também trabalha muito em terapia intensiva, e está com a gente aí há 17 anos. Eu tenho uma unidade lá no CROIF, imagem, diagnóstico médico, junto lá com o Roberto, e a gente participa desses diagnósticos, então, junto com o Humberto, que também é radiologista, médico. Então, eu fico muito feliz de estar com esse grupo todo e só tenho a agradecer ao nosso grupo. E nós temos grupos no Brasil de estudo dessa área, dessa interação. Eu e o Adalberto, nós formamos um grupo muito interessante, junto aqui com o professor Carlos Estrela, da Universidade Federal de Goiás, professor Israel Schumacher, professor emérito da USP de São Paulo, junto com o grupo aqui do Cássio Paulinho, da Implante Pério, o Januário de Brasília, o Cícero Dinato, do Rio Grande do Sul, foi o presidente de um congresso de implantodontia com 6.000 pessoas, agora no último congresso chamado Implante. E esse grupo nosso é um grupo que a gente tem aí um curso, uma interação muito grande sobre essa área e todos nós aprendemos muito com isso. A questão da rinocinusite odontogênica, então começando pelo termo, né?
O termo rinocinusite, muitas vezes eu vou chamar de sinusite, vou explicar isso por quê, porque às vezes não envolve a parte rino, a gente sabe que a maioria das vezes tem envolvimento, mas um caso como esse paciente aqui, ele teve duas condições, ele teve aqui uma condição endodôntica, mas que veio de uma fratura, e ele teve aqui uma alteração no ápice desse dente. Isso aqui é uma tomografia de feixe cônico, também chamada de cone-B, ou CBCT, são nomes do mesmo tipo de tecnologia. É uma tomografia de uma resolução muito alta, é uma tomografia que é usada na odontologia. E nós observamos aqui uma opacificação aqui do seio maxilar. Nós não podemos ficar com essa limitação, por isso nós vamos mostrar imagens maiores, mas muitas vezes nós temos inicialmente uma imagem como essa. E aqui a gente já tem uma comunicação entre uma lesão apical, que envolve aqui, invariavelmente, a presença de bactérias, em contato direto com o seio maxilar. E são bactérias que não fazem parte dessa flora do seio maxilar. Então, isso leva a condições como os processos associados a espessamentos mucosos ou então até a própria rinocinusite crônica. Eu vejo isso praticamente todos os dias, esse tipo de condição. Nesse artigo aqui, de uma das maiores revistas de otorrino do mundo, nessa revista, eles mostram, é uma revista da Associação Americana de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Eles mostram algo interessante, que vários outros artigos mostraram também, que as sinusites, aqui nesse artigo, por mais de 100 anos, foi apreciado que infecções dentárias dos maxilares podem causar sinusite. Essa percepção tem sido ignorada com o advento da endoscopia funcional, com ênfase no complexo ósseo-meatal. Então, sabemos que é muito importante, logicamente, o complexo ósseo-meatal, mas também tem outras condições que tornam-se importante. Em publicações recentes, esses números podem chegar até 40% de sinusites bacterianas vinda de fonte dental. Vocês vão ver que tem números que talvez a gente possa ser um pouco mais reais, talvez um pouco menor do que esses 40%, foi uma pergunta, inclusive, do Scala. E os números que eram considerados como corretos eram em torno de 10%. Só que esses números de 10% são números de 50 anos atrás, foi antes da tomografia médica. Deixa eu só achar aqui o ponto que eu estava. Está aqui. Os números, gente, considerados atuais, como nessas 6 publicações das maiores revistas do mundo, da área, nós temos aqui grandes revistas, não são revistas odontológicas, são revistas médicas. São revistas médicas. Eles mostrando que esse número, eles variam entre 25% a 40% das sinusites crônicas são sinusites odontogênicas, ou seja, de origem odontogênica. Eu vi uma revisão mais recente, como ele é muito recente, eu estou lendo o artigo ainda, eu recebi agora essa semana, é chamado Consensus, e nessa revisão eles falam em número em torno de 25% das sinusites crônicas e em torno de 12% das sinusites agudas. Só que, mesmo sendo 25%, gente, é muito mais do que daqueles 10%, 11% que era considerado como valores da década de 70. Até porque as sinusites crônicas, os resultados são considerados de difíceis, né, como o tratamento, muitas condições de recidiva e assim por diante. O que leva essas sinusites odontogênicas a se instalarem? Nós temos uma série de fatores que levam à instalação dessas sinusites odontogênicas. Primeiro, a percentagem delas. 70% vem da endodontia. Muitas pessoas acham que são dos implantes, mas 70% vem da endodontia. Endodontia são os canais. 70% vem desses canais. Seguido com 15% da implantodontia, 7% da periodontia, que são aquelas perdas ósseas que acontecem ao lado dos dentes, aquelas inflamações gengivais, e 8% de todas as outras áreas. Aqui nós temos 3 papers importantes falando sobre este assunto. Por que esses diagnósticos são difíceis? E por que isso foi
subestimado. O diagnóstico clínico ele é muito parecido da sinusite crônica. Isso aqui é um australiano chamado White. Ele tem essa publicação numa revista de radiologia médica, ele mostrando que a sinusite odontogênica ela tem praticamente os mesmos sintomas de uma rinocinusite não odontogênica. E dente, em mais da metade dos casos, a gente não tem dor associada a dente. Então, clinicamente, a gente não tem essa diferenciação com facilidade. Falando de diagnóstico por imagem, nós usamos muitas radiografias na odontologia, mas o que acontece com as radiografias? Por exemplo, numa imagem como essa, o paciente não tinha diagnóstico de alteração. Parece que esse dente está normal, aqui nessa região que a gente chama de ápice, nessa ponta da raiz do dente. Ele tem aparência de normalidade. Agora veja a mesma imagem numa tomografia. Olha o tamanho da alteração apical. Isso aqui são bactérias que levam lá ao processo de reabsorção óssea. E vejam já um espessamento do tecido mucoso em seio maxilar. 30%, 33% das pessoas têm essa associação sem qualquer alteração de dente, tem espessamento mucoso. É um número grande. Vamos colocar aqui para simplificar, 30%. Gente, em torno de 88% a 92% dos pacientes que têm alterações ósseas apicais vinda de um dente, eles têm esse espessamento. Então, em torno de 58% existe associação entre a lesão apical e o processo inflamatório da mucosa do seio, que não é aqui uma sinusite crônica, mas pode caminhar para esse processo. E sabe-se muito bem disso. Por que uma imagem como essa, que a gente não enxergava nada, e poderia ser laudado como uma imagem normal, ela pode ter uma lesão desse tamanho e a gente pode não enxergar? Nós fizemos um estudo e nós publicamos isso em 2008. Eu participei desse trabalho junto com o professor Carlos Estrela. E nesse trabalho, foi um trabalho grande, um trabalho que o grupo inicial tinha 5.400 tomografias. E a conclusão foi que as radiografias periapicais, que são essas radiografias que são usadas normalmente, elas ocultam 45,5% das lesões apicais. Ou seja, praticamente metade a gente não enxerga no exame que a gente confiava, que era considerado o exame adequado para a odontologia. Metade não aparece. Esse artigo, gente, é o artigo mais citado no mundo de tudo que já foi publicado sobre tomografia Cone-Beam. Esse artigo tem mais de 1.100 citações. Nós temos muitos artigos sobre esse assunto, mas esse artigo aqui é o artigo mais citado de todas as publicações feitas de todas as áreas da odontologia, tratando-se de tomografia odontológica. Muitos artigos foram publicados depois deste, incluindo uma revisão sistemática 10 anos depois, falando em 50%, 2 vezes mais que o CBCT consegue perceber, significa 50%. O número que nós publicamos de 45,5% que não aparecia na periapical, que fala em torno de 50%. Então, gente, são números muito parecidos. E isso é um fato. Então, um tratamento baseado só em radiografias periapicais, a gente vai enxergar só da metade das lesões apicais existentes. Isso é um dos fatores. Mas a gente vai falar mais desses fatores um pouco para frente. Sabemos que é muito importante que o dentista também faça a sua parte e estude, compreenda, tenha parceria com colegas otorrinos, que entendam que a unidade ósseo-meatal é fundamental para que um seio tenha a sua qualidade de depuração mucociliar, que o que é importante para o seio, o mais importante é que ele consiga levar esse muco nessa depuração, fazendo todo o seu processo fisiológico, que a fisiologia do seio é fundamental. Sabemos a importância de quando nós analisamos nossas imagens, que não é só um seio maxilar, é um conjunto dos seios paranasais, que nós temos, logicamente, o seio esfenoidal, células etimoidais posteriores, mas temos uma importância ainda maior, junto com o seio maxilar, das células etimoidais anteriores, do seio frontal, porque todos eles vão ter aí a sua abertura para depuração mucociliar
associada aqui ao ósseo do seio ou unidade ósseo-meatal. Então, é muito importante que a gente compreenda a importância e trabalhe em conjunto com os colegas otorrinos. Vamos falar da associação da sinusite com a implantodontia, depois nós passamos da associação dela com a endodontia. São as duas áreas, e só isso a gente vai estar ali com 85% das alterações, né, existentes das sinusites odontogênicas. Então, nós temos um implante associado a um enseio aqui normal, muito bem, mas nós vamos falar aqui das anormalidades, das alterações. Já teve aqui um seio que tem aspecto de já ter tido aqui uma intervenção prévia para aumento desse espaço da unidade ósseo-meatal. Nós temos enxertos ósseos que são feitos com frequência na odontologia para instalação de implantes. E quando são bem feitos, seguindo os critérios, como o Adalberto citou, do estudo prévio, que significa um seio saudável, não só maxilar, mas associado à unidade ósseo-meatal saudável, associado a células etimoidais anteriores, seio frontal saudável, associado ao histórico do paciente, associando tudo isso com cuidado cirúrgico para poder não ter ruptura dessa membrana de Schneider, para que ela possa, né, ter essas partículas de enxertos contidas abaixo dessa membrana, que é a membrana do soalho do seio. Então, tudo isso contribui para que o paciente tenha uma qualidade muito grande do enxerto, do implante e seios saudáveis. Nós criticamos muito a instalação de implante associada ao pensamento do sucesso do implante. Não é o sucesso do implante, é o sucesso do paciente. Então, tem que ter sucesso do implante associado ao sucesso da saúde, que envolve saúde dos seios paranasais. Muito bem. Então, aqui, algo normal, saudável, a gente não vê nem aqui praticamente a membrana do seio, significa que ela não está com processo inflamatório instalado, mas infecções dos seios podem estar associadas à implantodontia, associando ao quadro de sinusite crônica, depois de intervenções que podem não ter um planejamento adequado. Por exemplo, um seio como esse, nós percebemos uma parede muito espessa. Isso aqui leva meses ou anos, especialmente, para ter uma parede espessa por agressão. Então, é um paciente que estava com o processo, ou estava quando instalou, ou agora está. Né? É um processo de uma sinusite crônica que levou a essa formação óssea reacional associada ao processo inflamatório por longo tempo. Agora, algo importante, né? Nós estamos com um grupo grande aqui de médicos. Muitas vezes isso aqui é uma partícula de enxerto, ela é confundida com uma calcificação associada à infecção fúngica. E muitas vezes é até laudada como associação à infecção fúngica. E pode ser uma partícula de enxerto, que tem sim uma propensão a elas ser unidos, mas ela pode ser só uma partícula. O que é interessante é que o organismo considera como um corpo estranho, então ele vai tentar jogar, expelir isso aqui para a unidade ósseo-meatal e pode agravar o problema. Roberto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Ok, Mike. Ok. Então, como é um assunto que não é tão simples, principalmente para os que não são otorrinolaringologistas, eu vou reafirmar algumas coisas que o Mike falou de uma maneira sintética e que são fundamentais aí para a gente sair com essa ideia desse bate-papo de hoje. Toda rinocinusite crônica, de uma forma geral, ela tem duas causas. Ou um prejuízo no sistema de drenagem do muco que se forma dentro do seio maxilar e que é drenado para dentro do nariz, e isso geralmente também está relacionado com uma dificuldade de uma ventilação, de uma oxigenação dos seios da face, geralmente ocasionado por alguma alteração da anatomia dos meatos, principalmente o meato médio no sistema de drenagem dos seios da face. E outra causa, que é
mais estudada recentemente, que são as causas de origem odontogênica, que geralmente são relacionados a problemas endodônticos, a toxinas que são liberadas dos ápices dentários, principalmente dos dentes molares superiores, posteriores, para dentro do seio maxilar ou nas proximidades do assoalho do seio maxilar, e de causas da implantodontia, que são implantes, por vezes, com ápices, parte dos implantes que são colocados dentro do seio maxilar e que funcionam como depósitos de bactérias que não conseguem ter a defesa do organismo, que o sangue não chega nesses ápices dentários que ficam dentro do seio maxilar, ou por processos de enxertos ósseos com objetivos na implantodontia, enxertos esses, às vezes, que não são bem sucedidos e que fragmentos desses enxertos podem migrar para intimidades do seio maxilar e, estando soltos dentro do seio maxilar, eles vão servir como nichos de proliferação bacteriana e, por vezes, como nichos de proliferação também de fungos, principalmente o aspergillus. Então, as principais causas de origem odontogênica são essas duas. Muitas vezes, nós temos problemas endodônticos que causam espessamento da mucosa do assoalho do seio maxilar, sem que isso signifique um processo de rinocinusite aguda ou, muitas vezes, não implica em sintomatologia clínica de rinocinusite crônica, mas o processo está ali. E pode, em algum momento, evoluir para um processo de agudização. E agora, depois de discutir isso com vocês, vamos abrir a sala, nós vamos mostrar situações clínicas em que há necessidade de intervenção cirúrgica nessas situações. Toda rinocinusite crônica, seja de origem no prejuízo de drenagem do sistema de drenagem mucociliar, ou seja, de origem odontológica, geralmente ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Dificilmente nós vamos resolver uma rinocinusite crônica só com abordagem clínica, só com abordagem medicamentosa. Eu acho que nós podemos abrir a sala para poder trocar experiências com os colegas, Mike. O que você acha? Perfeito, Beto. Só complementando em 2 minutos, o mesmo caso foi feito aqui uma intervenção com redução aqui do volume das conchas nasais, ou seja, foi feita uma intervenção cirúrgica local, abrangendo a unidade do osteometal, mas sem o sucesso, porque que a gente percebe que a causa real, Beto, parece que não foi removida, né? Exatamente. Ali nós temos fragmentos de enxerto ósseo. A implantodontia avançou muito nos últimos 20 anos. E nós conseguimos recuperar volume ósseo, volume e qualidade óssea para a colocação de implantes dentárias em áreas que perderam dentes. E isso, obviamente, todo procedimento cirúrgico, mesmo que bem realizado, ele tem possibilidade de intercorrências e complicações. E uma das complicações que nós temos quando realizamos enxerto ósseo para recuperar a altura óssea na região de maxila posterior é a possibilidade de migração de enxerto ósseo para dentro do seio maxilar. Em algumas situações, quando a quantidade de enxerto ósseo, as partículas são menores, pode ocorrer eventualmente a expulsão desses fragmentos no meato médio, que é quase que virtual, é muito pequeno,
no meato médio do nariz, mas algumas vezes isso não ocorre. E esse fragmento ósseo fica preso, ele fica aprisionado nesse sistema de drenagem, impede que o muco produzido regularmente dentro do seio maxilar seja direcionado para dentro do nariz, e a estagnação desse muco dentro do seio maxilar vai favorecer a proliferação bacteriana. E enquanto nós não removermos o enxerto ósseo que está inadequadamente dentro do seio maxilar, na intimidade do seio maxilar, nós não vamos resolver a rinocinusite do paciente. E muitas vezes a cirurgia tem que ser associada. Uma cirurgia endoscópica funcional que o otorrinolaringologista realiza dentro do nariz, para facilitar a drenagem da secreção que é produzida regularmente, fisiologicamente, no seio da face, no seio maxilar, mas nós temos também, muitas vezes, que associar a intervenção do cirurgião bucomaxilofacial para a remoção desse enxerto ósseo que, por algum motivo, ou por uma cirurgia mal conduzida, ou mesmo por uma cirurgia bem conduzida, inadvertidamente esse fragmento ósseo acabou sendo introduzido, migrado para dentro do seio maxilar. Não sei se eu consegui me expressar bem e me fazer entender. Estou à disposição da sala aí para a gente poder esclarecer melhor. Doutores, Professor Scala, quer conduzir essa discussão? doutores, tem uma pergunta no chat. Eu posso fazer agora ou no final? Acho que é melhor a gente fazer agora, para a gente ir aproveitando aí pontualmente as colocações dos colegas. Gostaria que comentasse, é do Leandro Rosa, gostaria que comentassem sobre as técnicas de implantes zigomáticos e transnasais, perdão, e a sua possível relação com as sinusites. Eu vou falar, depois você fala, Mike. O Mike recebe um número muito grande de imagens de todo o estado de Mato Grosso. Então, ele tem acesso a possibilidade de uma avaliação muito grande. Então, para os colegas médicos, é necessário entender que o volume ósseo na maxila, em qualquer lugar, na maxila ou na mandíbula, ele ocorre em função da presença da raiz dentária. O estímulo que tem da mastigação é transmitido da coroa para as raízes dentárias e das raízes dentárias para o osso de suporte, o osso alveolar. Quando nós perdemos uma raiz dentária, a tendência é a atrofia desse osso, a perda desse osso. E se nós demoramos muito tempo, por vezes, entre a extração do dente para a realização do implante, nós podemos ter uma perda óssea do alvéolo dentário. E a colocação de um implante dentário, por vezes, só se faz seguindo a realização de um enxerto ósseo. Na maxila, sendo um osso mais poroso, um osso mais medular, essa perda óssea... Filho, me empresta o carregador da bateria que está ali, do computador. No seio, na maxila, essa perda óssea ela ocorre mais rapidamente, porque o osso é mais poroso. E também nós temos a ventilação da respiração. O oxigênio entra no nariz, penetra no seio maxilar e estimula o crescimento, a expansão, a pneumatização do seio maxilar, quando nós não temos a presença da raiz dentária. Tendo uma perda óssea mais volumosa, muitas vezes, para a colocação do implante, nós temos que fazer previamente a realização do enxerto ósseo.
O implante zigomático é uma técnica cirúrgica que ele tenta a recuperação dessa perda óssea, a colocação de um implante ósseo maior, mais longo, que é ancorado no osso zigomático para evitar o enxerto ósseo. No entanto, mesmo com as técnicas atuais do implante zigomático, que dizem que evitam o seio maxilar, na grande maioria das vezes, há uma possibilidade de adentrar uma parte desse implante zigomático no seio maxilar. E o implante zigomático, uma parte dele dentro do seio maxilar, nem sempre ele vai ter a sua cobertura por mucosa. E ficando exposto diretamente dentro do seio maxilar, a microbiota natural do seio maxilar vai assentar-se, vai depositar-se dentro, sobre a superfície desse implante, e com grande possibilidade nós termos ali proliferação bacteriana sem defesa do organismo e a possibilidade de infecções rinossinusites crônicas. O Mike tem acesso a grande parte desses pacientes e eu trato muitas complicações, inclusive e principalmente de implantes zigomáticos. Na minha opinião, o implante zigomático tem que ser uma técnica adotada para aqueles pacientes que têm comorbidades e que têm idade, às vezes, mais avançada, que nós não temos possibilidades de proporcionar ou oferecer outras técnicas cirúrgicas. Porque quando nós temos complicações de rinocinusite em pacientes que foram submetidos a implantes zigomáticos, essas complicações são difíceis de tratar, difíceis de resolver. E a cirurgia para a solução dessas rinossinusites crônicas decorrentes de implantes zigomáticos são cirurgias grandes, que, por vezes, limitam ou impedem outras soluções para nós devolvermos a mastigação para esse paciente. Essa é a minha opinião, Mike. Beto, realmente a gente encontra um número maior, inclusive a gente mostrou isso naquele curso nosso, né, que tinha aí do grupo do Brasil todo. A gente tem um número maior de sinusites crônicas associadas aos implantes zigomáticos. As técnicas têm mudado, melhorado, mas eu concordo com você, viu, Beto, porque mesmo assim, nesses casos que esse implante tem, especialmente quando ele tem aí uma continuidade dentro do seio, ou de uma forma proeminente em termos de altura, uma continuidade mais do que 4 milímetros, é bem provado na literatura que o recobrimento da membrana do seio ela não consegue ter pela questão da vascularização não está presente, ela tem que vir da lateral. Se a distância é longa, ela não consegue. E a gente vai ter especialmente a questão do biofilme, né, Beto, que vai ser assentado nessa região. Então, tem que ser estudado com cautela. Tem muitos viés em publicações associados a esses números, porque, por exemplo, se a gente pega uma revista de otorrino como a JAMA, a otorrino tem 43 títulos no mundo de otorrino. A JAMA é número 1, é a revista com o maior fator de impacto da otorrino. Eles mostram em papers dele, inclusive um que eu tenho em alguma das aulas nossas, que a população da Ásia tem em torno, eles pegaram alguns países como Japão, Coreia, fizeram a média em torno de 8,5% dos pacientes, das pessoas têm sinusite crônica. Se a gente pega na América do Norte, passa de 10%. No Brasil, esse número está mais próximo da América do Norte do que talvez da Ásia, que a diferença já é pequena. Aí a gente muitas vezes vê em odontologia que o implante zigomático ele aumenta em só 4% a chance da pessoa ter sinusite crônica, que ele vai para 14%. Só que se a população tem 10 ele vai para 14, não é só 4%, é 40% a mais. Então, gente, mas mesmo assim, 14% é pouco. Gente, para sinusite crônica não é. É um dos fatores que as pessoas mais tomam antibiótico no mundo, são as recorrências, as repetições agudas de sinusite crônica. Então, tem estudos falando em impacto associado
a custo de horas que não são trabalhadas, do impacto de antibiótico que leva à resistência, do uso repetitivo, o custo para a saúde mundial. Assim, não vou alongar com isso, mas é um impacto grande. Então, essas questões desses números, em termos científicos, eles têm que ser muito bem revisados. Eu estou citando só algumas das condições. A gente não pode subestimar uma sinusite crônica, porque é uma das doenças que não é à toa que as pessoas, uma das condições que mais usam antibióticos são essas repetições, né, agudas dos quadros das sinusites crônicas. Então, a gente tem que ter muito assim, respeito por tudo isso, associado à indicação precisa. Porque, realmente, se a pessoa tem aí ela é a última das opções, né, Beto? Só que muitas vezes Exatamente. não é e acabam colocando, e muitas vezes não é, né? Então, deixar para realmente a indicação de uma condição, assim, considerada extrema, porque as complicações, elas podem existir de uma forma consistente. Então, sintetizando a sua colocação, Leandro, você provocou, né? Eu entendi como uma provocação a sua pergunta, bem legal, obrigado. Eu não ouso indicar implante zigomático em pacientes jovens e nem para pacientes que teriam outras soluções cirúrgicas e deixariam o implante zigomático por uma situação que pacientes críticos, porque caso nós tenhamos complicações, nós temos uma situação de difícil solução, em que nós teríamos poucas outras viabilidades para a reabilitação do paciente. E isso compõe associado aos transnasais também, né, Beto? Aos transnasais também. Uhum. Aos transnasais também. Então, a gente vê muito arrojo, né? Às vezes, colegas fazendo procedimentos muito arrojados, mas às vezes desconhecendo as reais consequências desse arrojo, né? Implantes que ficam com o ápice, com a ponta dentro do assoalho do seio maxilar, do nariz, é um transtorno muito grande. Cheiro ruim, por vezes causa de rinossinusites, e quando a gente tem que remover um implante desse, a situação que segue-se a isso é muito desafiadora. A gente fica numa situação difícil de oferecer algum outro tratamento para o paciente. Então, nós temos que trazer terapias avançadas, mas com muita responsabilidade. Perfeito. Beto, eu vou passar um caso aqui de cirurgia, então, dessas consequências que nós citamos. Então, nós temos uma alteração, de um lado, um espessamento, tem um enxerto aqui também, mas nesse caso aqui, a rinocinusite, gente, ela não é feito diagnóstico apenas por tomografia, né? Se é crônico ou agudo, está associado à condição clínica, né, do paciente. Quanto tempo que esse processo está instalado, especialmente isso e assim por diante. Isso aqui era por longo tempo, e nós temos a condição aqui associada ao processo que tinha algumas outras áreas de dispersão, e está aqui uma área de exposição tecidual dos tecidos moles, e aqui foi feita a abertura e a remoção desse conteúdo. Então, acaba sendo muitas vezes a solução, né, Beto? Muitas vezes não, é comum que tenha necessidade, né, Beto? Nessas situações. Muitas vezes a intervenção é no meato, via nasal, e as Uhum. cirurgias otorrinolaringológicas para sinusite crônica evoluíram muito, porque são cirurgias menores, que você faz a intervenção endoscópica, olhando no monitor, através do nariz. Mas nos casos de origem, nos casos de sinusite crônica de origem odontogênica, tem que se remover a causa. Então, por vezes, a cirurgia também é por dentro da boca, para você remover a causa. Muitas vezes, a remoção da causa é fazer uma psectomia, remover parte da parte final da raiz,
outras vezes a remoção do dente, outras vezes é o fechamento de uma comunicação bucosinusal, outras vezes é a remoção de um implante. Raramente, gente, nós temos que lançar mão de uma remoção do implante, mas excepcionalmente nós temos que fazer isso para tratar uma rinocinusite crônica. Raras vezes, como está mostrando nessa imagem que o Mike disponibilizou na tela, é a remoção do conteúdo do enxerto que foi colocado na época da realização do aumento do volume ósseo. Roberto, então eu vou passar agora para a sinusite endodôntica, pode ser? Pode sim. Muito bem. Então, gente, Mike, a só para não endodontia... ficar Mike, só para não ficar uma imagem distorcida de implante e enxerto, nós estamos falando de particularidades de exceção. E a maioria das vezes, né, complicação Beto? e a A intercorrência, grande maioria das vezes é sucesso, né? Sem problema, né? a quase totalidade das vezes realizado por profissional com boa formação, e nós temos aí uma enormidade de grandes profissionais aqui em Cuiabá, no Brasil inteiro, os procedimentos são sucesso. Nós estamos falando de exceção. E que quando nós temos sinusites crônicas, elas podem ser de causa odontológica. E quando de causa odontológica, elas podem ser ocasionadas por implantes e por enxertos ósseos com finalidade de implantes. Mas isso é exceção da exceção. E quando isso acontece, nós temos formas de tratar, resolver e reabilitar o paciente novamente, com enxerto e com implantes. Muito bem, Beto. E vocês vão ver, gente, que no final das contas o saldo é muito construtivo, porque a gente faz a identificação dos problemas existentes e, a partir disso, trazer soluções, né? É o que a gente vai fechar justamente com essa busca de soluções de uma forma concreta. Fatores que contribuem para a sinusite endodôntica, vindo da endodontia. Endodontia é a área que faz os tratamentos de canal. A área da odontologia que faz os tratamentos de canal é a endodontia. Um dos itens, a proximidade das raízes com os seios maxilares. Então, dentes posteriores, especialmente os molares, mas podem ser também os premolares, geralmente eles estão próximos do seio maxilar. E eles podem ser muito próximos, em torno aí de 24% desses casos, aqui 24,4%, eles estão praticamente em contato com a membrana do seio maxilar. Então, sugerindo uma ausência ou espessura ou muito fina da lâmina dura. Ou ela está ausente ou ela é muito fina. Então, é uma proximidade enorme de um dente que tem potencial de ter uma infecção bacteriana no ápice com destruição óssea, e dentro daquela destruição óssea são micro-organismos existentes. Então, a proximidade anatômica é um número muito alto, em torno aí de 1/4 dos casos, a proximidade é muito grande. Uma outra particularidade existente, esses dentes têm um tipo de canal chamado MV2. O que é esse canal MV2? É um canal que acreditava-se que era um canal supranumerário, um canal que eventualmente se encontrava nesse dente. Então, um dente como esse, ele tem aqui uma alteração no ápice do dente, já foi feito o tratamento endodôntico sem sucesso, mas ele tinha um canal que não foi tratado. Então, nós temos aqui um número enorme de bactérias num canal como este, que está levando esse tipo de alteração aqui no ápice do dente. Então, está cheio de bactérias proliferando e o sistema imune tentando se defender. O que acontece? A produção de toxinas, elas permeiam por essa cortical existente e levam à agressão da membrana do seio, sendo que 88% a 92% dos casos existe espessamento mostrando processo inflamatório regional. Isso aqui não é um quadro de sinusite, mas é um quadro que a evolução dele tende a levar, ou tem uma chance muito maior de levar um processo de sinusite no futuro. E quais são esses números? Que era um canal que acreditava-se que ele era um canal supranumerado. Na realidade, esses números
eles são números que indicam, antes de falar dos números, em torno de 80% dos dentes tem esse canal amplo. 80%, considerado amplo, considerado um número de bactérias suficiente para levar esse tipo de alteração. Esse trabalho feito na Grande Filadélfia, eu tive, inclusive, a satisfação de conhecer os autores que fizeram esse trabalho, conhecer pessoalmente, lá na Filadélfia. Eles mostraram que tratamento endodôntico do dente já tinha sido tratado e, mesmo assim, eles continuavam com lesão apical. Na Grande Filadélfia, deu 59%. Isso repete, gente, em muitas regiões do mundo. Eles foram feitos em dentes posteriores e superiores, dentes que têm potencial de levar sinusite crônica. Os canais não encontrados nos dois arcos foram de 23%, mas em molar superior, ele foi para 40%. Então, eles encontraram 40% dos dentes que os dentistas americanos não encontraram. Se não encontraram, não trataram. Se não trataram, não tem chance desse dente ter um reparo apical, muito pelo contrário. Ele vai ter a periodontite apical. É um trabalho feito com 1.397 volumes de tomografia. Então, gente, esse tipo de dente que eu citei para vocês, ele tem aí uma chance muito grande, porque, na realidade, ele não é um canal supranumerário. O molar superior tem 4 canais, a exceção quando ele tem 3. E ele era considerado, de algum tempo atrás, ter 4 era a exceção. A exceção é não ter 4 canais. Com o advento da tomografia, isso aí ficou muito mais evidente. Então, hoje em dia, um tratamento bem feito, ele tem que ter feito por endodontista bem preparado e atualizado. Outra questão, tem muito dentista no mundo que faz tratamento endodôntico. Isso tornou-se um problema de saúde pública, porque não deveria ser o dentista sem especialização, deveria ser um dentista endodontista. Tem muito dentista que não é endodontista fazendo tratamento endodôntico, e isso no mundo inteiro, e tendo, a partir disso, números baixos de resultados positivos, de muita gente com infecção associada a dentes que a gente chama de periodontite apical. Limitação da radiografia periapical, já mostrei para vocês. Não vi a imagem de alteração, estava lá a lesão enorme. De novo, agressão no ápice do dente. Aqui tinha até uma ruptura da parede cortical. Não precisa ter ruptura para ter agressão. Ela agride por permeio. A maioria nem tem ruptura, que leva às agressões. Então, a gente olhava a radiografia periapical, a gente não enxergava que tinha lesão. Muitas vezes um teste que eles chamam de sensibilidade, vitalidade pulpar era inconclusivo, ou dentes com coroas protéticas, ou, na maioria dos casos, dente que já tem tratamento endodôntico. Um canal que acreditava-se que ele era uma exceção. Na realidade, a exceção é não ter a exceção é quando ele não existe. Ele está presente na maioria dos casos, em torno aí de 80% ou um pouco mais do que isso, ele está presente de um potencial grande de micro-organismos para levar a alterações. E esse tratamento dessa periodontite apical? Porque se a gente tem um problema, a gente tem, geralmente, a solução. Na maioria das vezes. Nesse caso, tem a solução. A solução, gente, é um tratamento odontológico de alta qualidade feito por endodontista, no caso aí das lesões apicais, o endodontista atualizado. Esse caso aqui tinha a alteração que eu citei para vocês. Olha a alteração aqui no seio maxilar. 6 meses depois, a gente já vê aqui um seio normal. Um outro caso. Alteração de novo aqui no seio. Alteração no ápice do dente. Tratamento já vindo por uma condição próxima aqui de normalidade. Isso aqui é uma área que está em processo de reparo. Foi feito apenas 3 meses. Só que muitas vezes, ou algumas ou muitas vezes, não basta um endodontista fazer um tratamento. Muitas vezes tem a necessidade do trabalho combinado, logicamente, tanto para diagnóstico quanto tratamento do otorrino. Porque muitas vezes esse tratamento é feito, mas já existe uma complicação com o quadro de sinusite crônica, que a solução da causa inicial já não é mais o resultado final do tratamento adequado, porque ele pode ter tomado outros caminhos e pode ter necessidade da intervenção do otorrino de forma combinada. Só que se o otorrino fizer a intervenção sem atuar na causa, invariavelmente ele não vai ter sucesso. Então precisa dessa combinação. Nesse caso aqui, uma combinação que muitas vezes o tratamento apenas
já levou a... Pode ter sido, sim, a causa, mas ele pode ter já adquirido uma condição que não depende mais do dente. Nós podemos ter duas condições que podem levar ao processo de manutenção de uma sinusite crônica. O que você me fala disso, Beto? Por isso a importância do trabalho conjunto, integrado, da facilidade de contato entre os profissionais das várias áreas, da otorrinolaringologia, da odontologia, interdisciplinar mesmo. Lembrando que a tomografia médica multislice, ela não permite a visualização dos detalhes da tomografia Cone-Beam odontológica. Então, quando o colega otorrino diagnostica, por exemplo, através de uma videoendoscopia nasal, de uma tomografia multislice, uma rinocinusite crônica isolada de um seio maxilar, ele vai desconfiar fortemente de causa odontológica. Só que, na maioria das vezes, aquela tomografia não vai proporcionar detalhes que permita a ele entender e diagnosticar qual que seria a causa. Daí a importância, muitas vezes, até de nós termos que somar os exames. A tomografia multislice e a tomografia Cone-Beam. E os profissionais conversarem. Um saber das possibilidades de implicações no trabalho do outro. Então, eu teria uma questão, se vocês permitem, aqui como moderador. A gente está vendo exatamente como que essas áreas são interdependentes, são conectadas e poderiam melhorar. Então, veja que a separação profissional entre odontologia e medicina tem raízes históricas e burocráticas que persistem até hoje. Então, a pergunta, doutor Adalberto, doutor Marques, seria factível uma colaboração acadêmica entre medicina e odontologia por meio de uma efetiva unificação curricular? Porque será que numa faculdade que tivesse todo mundo e que o médico está aprendendo de odontologia, de otorrino, e o dentista no mesmo ambiente estaria também? Claro que existem aspectos específicos, não é? Mas eu acho que essa unificação curricular, e recentemente o professor Adalberto esteve com a reitora, não é, questionando algo que já era para ter sido feito em Cuiabá, que era uma faculdade de odontologia. Mas como é que vocês veem na prática essa unificação curricular? Se é possível, viável, factível, que é muito questionada, não é? Professor Scala, eu tenho, né, já pelo menos aí uns 10 anos, indo com muita frequência para os Estados Unidos, né? Estou lá como professor visitante em duas universidades, e é interessante porque eles têm um período aí de 4 anos que eles fazem em conjunto, mas isso não é nada perto do que eles fazem depois, porque é muito comum essas interações, né, das residências serem feitas em hospitais, de ter um intercâmbio muito grande entre as áreas, né, dos profissionais. Então, a gente vê que o Brasil precisa evoluir muito nisso. Seria fantástico essa condição desse real intercâmbio feito entre a medicina e a odontologia. Eu também acredito muito nesse modelo americano, dos primeiros anos de todas as áreas de saúde serem realizadas juntos, e depois a aplicação para as outras, para as especialidades médicas, odontológicas, enfermagem, nutrição, todas as áreas de saúde serem depois desses anos iniciais com formação única. E depois uma relação maior entre as várias áreas de saúde, que é inexplicável alguma dificuldade que tenha nessa conexão de conhecimentos. Isso que a Academia Mato Grossense de Medicina está proporcionando hoje
é uma das formas da gente realmente unir conhecimentos para finalidades comuns. E a gente vê, por vezes, mais preocupações em áreas, uma estar invadindo segmentos da outra sem qualificações necessárias, do que preocupado realmente em conduzir o conhecimento de forma convergente para realmente poder trazer os benefícios que a ciência merece. Doutor Scala, Pois não. temos uma pergunta aqui no chat. A Helena nos oferece a seguinte pergunta: quando um enxerto e implante é colocado em seio maxilar, existe uma reação do mesmo através do espaçamento da mucosa? E em quanto tempo deve ocorrer a redução desse espaçamento? Helena, obrigado pela sua contribuição. Então, imaginemos em condições satisfatórias, em condições que tudo foi realizado adequadamente e que os espaços foram respeitados. Então, se a gente coloca, por exemplo, um implante, utilizando, por exemplo, uma técnica de Summer, que a gente coloca o implante muito próximo do assoalho do seio maxilar, mas sem invadir o seio maxilar, nós vamos ter uma reação inflamatória do assoalho do seio, e nas semanas seguintes vai ter um espessamento, uma inflamação. O espessamento da mucosa é a tradução, é a consequência da inflamação do muco periósteo do assoalho do seio maxilar. Como qualquer cirurgia, tem a inflamação decorrente do ato operatório, e nas semanas seguintes, nos meses seguintes, se nós realizarmos uma nova tomografia para follow-up, para segmento, para controle, nós vamos verificar que esse espessamento já normalizou ou já ficou próximo do normal. Toda vez que nós fazemos descolamento do muco periósteo sinusal, do assoalho sinusal maxilar, para a colocação ali do enxerto ósseo, nós vamos ter uma reação inflamatória desse muco periósteo, nós vamos ter um espessamento fisiológico da resposta inflamatória pós-operatória habitual. Se nós realizarmos uma tomografia de controle no dia seguinte ou na semana seguinte, nós vamos detectar ali um espessamento que é decorrente do pós-operatório fisiológico. Esse espessamento, ele deve se resolver, ou se não resolver totalmente, ele deve reduzir quase que totalmente nas semanas e nos meses seguintes. Quando nós fazemos uma tomografia 4 meses, 5 meses de pós-operatórios, para podermos planejar o nosso implante pós o enxerto ósseo, nós vamos verificar ali, como várias imagens que o Mike mostrou já aqui nessa aula, que houve uma normalização desse espessamento pós-operatório que se segue à colocação do enxerto ósseo, Helena. 4, 5 meses depois, ele está normal ou próximo do normal. Lembrando, aproveitando a oportunidade para introduzir aqui um conceito que deve ficar bem claro para quem pratica, principalmente, atendimento de urgência nos dias atuais. Nós não realizamos radiografia para diagnóstico de rinocinusite, nem aguda nem crônica. A rinocinusite aguda, o diagnóstico é clínico, anamnese ou exame físico do nariz, ou vídeo endoscópico ou tomográfico. A radiografia não tem mais utilização na otorrinolaringologia para diagnóstico de rinocinusite, nem aguda nem crônica. Rinocinusite crônica, o diagnóstico é endoscópico e tomográfico. Eu acho que isso é uma contribuição que a gente tem que fazer para que saia esse conceito e fique bem sólido no nosso meio. Perfeito, Beto, perfeito.
Alguém Eu quer... acho que nós, Mike, para não ficar muito longo, a gente pode seguir aí para a última parte aí, que seria das osteonecroses, para passar mais alguns conceitos e algumas orientações de condutas para quem estiver na sala hoje conosco. A minha sugestão. Perfeito. Vou só mostrar essa imagem. Eu tenho junto com o professor Carlos Estrela um livro de endodontia, fui autor junto com ele, um livro de 1.400 páginas. Esse livro tem mais de 3.000 referências bibliográficas e nós temos um capítulo chamado Medicina Endodôntica. E nesse capítulo do livro, nós temos, só nesse capítulo, 227 artigos indexados, referências bibliográficas indexadas só sobre a associação da medicina com a endodontia. Então, eu só citei alguma das poucas condições lá atrás sobre este assunto. E temos uma série de publicações sobre o tema também em revistas, né, essas duas aqui em revistas americanas. E aqui é uma satisfação de fazer parte do Hospital Albert Einstein da Filadélfia, onde eu sou um professor visitante. E lá eles têm um departamento de medicina dental, que tem essa integração, Beto, que a gente estava conversando, como você já participou aí na Bélgica e assim por diante. Isso é simplesmente fantástico. Eu participo de diagnóstico lá praticamente toda semana, lá do Einstein da Filadélfia, e muitos desses casos associados às equipes de otorrino ou de outras áreas da medicina, casos complexos. E por fim, para a gente poder ir para a parte final, nós temos uma condição que são os quadros de osteonecroses associadas a medicamentos, que podem levar a áreas de ulceração como essa que a gente está encontrando aqui nos maxilares. Os maxilares têm uma constituição óssea muito específica, diferente, com particularidades de vascularização de outros ossos do corpo, e são áreas de difícil tratamento de condições como essa. Então, na realidade, é um tipo de, muitas vezes associado à própria osteomielite, e nesse caso combinado aqui com uma rinocinusite crônica. Você fala sobre esse assunto, Beto, sobre essa associação, porque isso torna-se importante, logicamente, para todas as áreas, né? Exato. É uma preocupação muito grande e fica claro aí exatamente nesse contexto das osteonecroses que nós temos verificado nos últimos 5 anos, o crescimento dessa situação dentro do que o professor Scala falou, a falta de conversa entre as várias áreas da saúde. Nós temos visto um crescimento enorme e foi uma evolução muito grande do uso de antirreabsortivos e o uso de antiangiogênicos na medicina, principalmente para o tratamento da osteoporose e em casos de processos metastáticos ósseos, em casos de neoplasias. A contribuição dessas drogas são muito importantes, é muito bem-vinda, tem trazido benefícios e elevado o nível de soluções para essas duas situações, principalmente que eu falei. Ocorre que tem havido também um exagero na indicação desses medicamentos, dos bifosfonatos, que são os antirreabsortivos, e dos antiangiogênicos. E muitas especialidades médicas têm prescritas. A reumatologia, a ginecologia, a geriatria, a ortopedia, a clínica médica e a oncologia, principalmente. Mas, em algumas situações, principalmente pela ortopedia, e não estou fazendo aqui críticas, é só levantar um problema que precisa ser conversado melhor. Às vezes a clínica médica, às vezes a geriatria, de uso desses medicamentos em situações de osteoporoses não tão intensas, que eventualmente poderiam ser, a terapia poderia ser realizada de outras maneiras, por outros medicamentos.
Ocorre que esses medicamentos reabsortivos, antiangiogênicos, numa parcela mínima da população, pode ter evolução para osteonecroses da maxila e principalmente da mandíbula. E essas osteonecroses, quando ocorrem, são de difícil tratamento. E às vezes você sai de um problema e cai numa situação, num problema maior ainda. Porque você vai ter a possibilidade de tratar esse paciente de maneira também limitada e que vai levar a disfunções digestórias importantes, porque esse paciente vai ter um prejuízo muito grande da sua mastigação, ele vai ter que ser tratado muitas vezes cirurgicamente e, em grande parte, nós não vamos conseguir solucionar de forma satisfatória e o paciente vai ficar com uma limitação da mastigação e com uma limitação da estética, porque nós não vamos conseguir reabilitar os dentes, o aparelho mastigatório, o aparelho estomatognático desse paciente. Então, fica aqui uma sugestão até, professor Luiz Scala, Roberto, que nós possamos fazer aqui uma discussão com reumatologistas, com oncologistas, com geriatras, com ortopedistas e ginecologistas da utilização mais racional desses dois medicamentos, os anti-reabsortivos e os antiangiogênicos, que têm uma aplicação fenomenal, excepcional. Veio para melhorar muito a vida dos nossos pacientes, principalmente o tratamento da osteoporose e dos processos metastáticos neoplásicos, mas que tem esse efeito colateral que pode ser igualmente grave e de difícil solução. Então, eu advogo e recomendo e indico que esses medicamentos não sejam utilizados de maneira ampla e restrita nas osteoporoses que podem ser conduzidas de forma mais conservadora. O meu recado seria esse, Mike. E gostaria de ouvir aqui... que essa condição entre, porque ela é uma condição, ela não é rara, pelo contrário, né? E que ela entra nessa equação de avaliação, né, Beto? Exatamente. Que entre, faça parte também, entre outras condições, nessa equação de avaliação. Ô, Mike, gostaria que você voltasse aquelas imagens clínicas. Então, vejam, o Mike está mostrando aqui, é uma paciente em comum que fez exame com o Mike, que eu estou tratando, com uma osteonecrose da maxila. Quando nós formos tratar essa osteonecrose, essa é uma paciente que não pode mais realizar implante, porque o osso dela está necrótico. É uma paciente com uma neoplasia hematológica que o medicamento está muito bem indicado, mas que nós tivemos essa intercorrência, essa complicação. Muitas vezes dura anos, né, Beto? Dura anos, ela vai morrer com essa complicação. Às vezes você resolve uma situação e o paciente casa com outra. Nós vamos diminuir o problema dessa paciente, mas não tem solução completa. E na maxila, quando nós tratarmos, volta a imagem da maxila, Mike. Quando nós tratarmos essa osteonecrose, ela vai ter uma fístula buccinusal de difícil resolução. Nós vamos ter, não operamos essa paciente ainda, estamos programando, que fazer uma cirurgia ampla para resolver a fístula buccinusal, que vai seguir-se a resolução dessa osteonecrose. Então, é uma situação, o uso de bifosfonato e antiangiogênicos,
que tem que ser muito bem pesada, tem que ser muito bem equacionada, porque é uma possível complicação, um possível efeito colateral desse tratamento não é tão fácil de resolver. Então, Beto, é Professor, bem isso, né? Não é questão da contraindicação, muito pelo contrário, é uma questão só dessa condição, ela entrar na equação de avaliação da indicação, dosagem, tempo, né, Beto? E assim por diante. exatamente. Principalmente no tratamento da osteoporose. Qual osteoporose que nós vamos indicar essa terapia? Eu tenho convicção que não são para todas as osteoporoses, como infelizmente eu tenho visto alguns profissionais indicarem. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a qualidade da medicina e da odontologia que nós temos aqui em Cuiabá e no Mato Grosso. Ela é da melhor qualidade. Nessa sala, eu estou com profissionais que podem atuar e seriam considerados os melhores profissionais em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Em se tratando especialmente do Mike, o Mike, sem nenhuma dúvida, hoje é o profissional da odontologia mais requisitado no Brasil para eventos da odontologia. Mike, hoje, eu não tenho dúvida que está entre os 3 profissionais brasileiros mais citados e mais requisitados no mundo. E ele é de Cuiabá. Ele é do nosso meio. E esse é motivo de muito orgulho. E igual o Mike, nós temos alguns, nós temos vários na odontologia. Vou citar, por exemplo, o Reinaldo Martins. Reinaldo Martins, em diagnóstico e tratamento de dor orofacial, ele é o profissional brasileiro dos mais respeitados mundo afora. Nós temos nessa sala o Guto Faitaroni, nosso colega Luiz Augusto Faitaroni, que eu conhecendo um pouco de saúde, conhecendo um pouco de odontologia e de medicina, o Luiz Augusto Faitaroni é um dos profissionais sem nenhum medo de errar e nem de exagerar, é um dos profissionais que mais conhece a odontologia no contexto geral e global no Brasil. É fenomenal. Fenomenal. Doutor Adalberto, eu gostaria de agradecer ao doutor Guto, porque a ideia dessa, ele que construiu essa noite de hoje. Exatamente, conversando com ele, eu falei algo nessa linha, ele é o responsável por esse nosso encontro aqui de hoje. Doutor Guto, Luiz Augusto Faitaroni. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma pessoa fantástica. E as discussões, né, Beto? Ele tem um conhecimento profundo da parte científica e aplicação clínica de tudo isso, né? Fantástico. E ele é bom para mostrar para a gente que nós estamos falando besteira, né? Ele quebra a gente no meio, né? Ele faz uns raciocínios que a gente não pensou ainda. Aí a gente tem que desfazer tudo que a gente estava pensando e recomeçar do zero. E isso realmente eleva o nível sempre das discussões e obriga a gente a evoluir para não passar vergonha com ele. Antes de irmos para a parte final, eu tenho uma curiosidade muito grande com o Dr. Mike, que qual foi a sua grande contribuição para a tomografia Conibim, não é? Eu sei que, como acabou de dizer, a tomografia apical não resolve, e a tomografia Conibim, que até permite imagem em 3 dimensões, qual foi a sua contribuição para a tomografia Conibim no mundo? Porque a gente sabe que isso já saiu aqui, já do marco zero aqui da América do Sul, se espalhou para o país todo e para o mundo todo.
O Scala, nada vem por acaso, né, na vida. Eu fundei uma empresa olha só que coisa, eu fundei uma empresa de software aqui em Cuiabá, há quase 30 anos atrás, e aí a gente começou a trabalhar com a parte de software na área de odontologia. E aí um colega comprou um primeiro tomógrafo de alta resolução do Hemisfério Sul. O segundo em clínica particular do mundo foi instalado em Brasília. Só tinha a clínica Mayo nos Estados Unidos, tinha a particular. O resto era universidade. E ele fez um investimento enorme, que era mais de 1 milhão na época, e fez um investimento, instalou lá. Só quando ele instalou, depois que ele instalou, que ele descobriu que não tinha software, porque era só em universidade que tinha. Como ele já era um cliente, amigo nosso na área de software administrativo, ele pediu para criar um software para a área de tomografia. Isso foi feito em 2003, há 22 anos atrás. E foi muito feliz de eu estar num congresso que, por coincidência, na Filadélfia, o histórico da tomografia Cone-B no mundo, e no histórico estava lá, o professor foi colocando, projetando, que o primeiro software viewer de visualização de imagem de tomografia Cone-B foi criado em Cuiabá, Brasil. Né? Que Então, isso não tem preço, maravilha. né? Isso é uma coisa fantástica. Então, a gente começou muito cedo e nós tivemos muitas oportunidades com universidades por a gente ter entrado de uma forma precoce, profunda e assim por diante. Então, hoje, a gente tem software em 34 países. Essa empresa não está mais em Cuiabá por causa dos desenvolvedores. A gente foi para São José dos Campos já faz uns 7 anos, e antes disso ela foi para Bauru, no interior de São Paulo, mas abriram muitas portas através disso. E aí a gente tem um grupo muito, muito especial, nós somos mais de 200 pesquisadores, e a sede aqui em Cuiabá. Isso incluindo, nós temos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, México, Canadá, muitos países. Então é fantástico. E como que a gente possibilita de ter mais de 200 pesquisadores de grandes universidades juntas, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, viu, professor Scala? De forma aberta, de forma honesta, né, Beto? Fazendo as integrações de departamentos, sem ego, buscando algo muito maior. Não é algo muito maior. E esse muito maior é grande mesmo. E para isso, para contemplar isso, a gente precisa da medicina junto, porque não tem como separar nada disso. Por isso que eu fiquei imensamente feliz quando eu recebi essa mensagem, inicialmente do Guto e depois aqui do Scala, de estar aqui junto com vocês. Né? Fico muito feliz por essa oportunidade. E como é possível fazer tudo isso em 24 horas e ainda cuidar das irmãs, das onças do Pantanal? Eu tive uma vez no Pará, num carro 4x4, um Niva da Rússia, que é jipinho, que quebrava, e eu fui para lá e eu cheguei lá em Castelo dos Sonhos, estrada de terra, e aí quando eu cheguei lá à noite, eu pedi a janta, o lugar tudo de terra, o restaurantinho, e eles me serviram uns 5 minutos. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, como é que serve tão rápido? E tinha que tanto de comida feito na hora. Aí passou uma semana depois, eu voltei e eu parei no mesmo lugar, perguntei pro dono do pequeno restaurantezinho como é que ele servia a comida feita na hora num tempo tão curto, num lugar que era tudo de terra. O restaurantinho era tudo de terra. Chama Castelo dos Sonhos, o lugar, é um garimpo. Ele falou assim, filho, eu vou te falar uma coisa, você não esquece. Quase tudo na vida é organização. Aí, Exatamente. organização. Mas não basta, para mim isso é só. Eu preciso de mais dados. Eu falei, vem cá para você ver. Ele tinha um tachão com óleo grande assim, ficava fervendo o tempo todo, lá tinha muita madeira, né? E aí ele tinha as coisas, que a geladeira era a gás, tudo prontinho, já montado. Então a pessoa chegava, ele já jogava naquele tacho, era tudo frito, não tinha nada, né? Não tinha nada do outro jeito, era só frito, mas fazia tudo na hora. Ou seja, ele era organizado. Então, Scala, sou muito organizado. E outra coisa, assim, aberto, né? A gente é aberto porque se existe alguma coisa que faz a gente crescer na vida, é o que a gente está fazendo aqui. É ter amizade, de ter parceria, é isso que faz, né? Então, tendo organizado, tendo parceiros, as coisas fluem bem, né, Beto? É isso aí, Mike.
Eu gostaria de abrir a nossa audiência, os nossos acadêmicos, está aberto a Doutor questões. Mike, Eu só vou tirar meu retira, por favor, a compartilhamento de tela, apresentação então, do senhor, professor então. Scala. Isso, obrigado. Está aberta a palavra aos colegas, aos acadêmicos, à audiência em geral, porque a nossa palestra, doutor Mike, é aberta à comunidade, à sociedade, para que Excelente. haja essa interação. Esse é um aspecto fundamental da Academia de Medicina de Mato Grosso, do nosso presidente Roberto, que está fazendo uma gestão fantástica e que permite toda essa abertura à sociedade. Parabéns. Doutor Alberto com a palavra, doutor Scala. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Mike. É um prazer conhecê-lo. Boa noite noite, Alberto. Prazer. Foi muito boa a palestra. Eu vou sair um pouco da questão tão científica. É que eu estava me lembrando aqui que na história da psiquiatria teve uma época em que se tentava curar psicose, doença mental, arrancando os dentes dos pacientes todos. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa desse tipo. E a outra, como eu gosto de futebol, desde a década de 60, eu me lembro de ver relatórios nos jornais de médicos do esporte falando que o jogador que estava tendo infecções repetidas tinha foco dentário que tinha que ser retirado. Quer dizer, é isso que vocês falaram aí mostra o quanto realmente tem alguma ligação geral, né, com o corpo humano, né, essa união, né, que tem que estar atento. Mas eu não sei se vocês já tinham visto isso, tinham lido alguma coisa sobre isso. Das duas. Hã? Já vi falar das duas condições. Do foco dentário, ele tem sim essa condição associada, mas é justamente a descoberta do problema é que traz solução. E essa descoberta que a radiografia periapical mostrava pouco, que um profissional hoje preparado, ele tem um sucesso enorme, um bom endodontista tem um sucesso enorme, um bom implantodontista tem um sucesso enorme, isso traz um benefício fantástico para o otorrino, traz um benefício fantástico para a medicina, traz um benefício, logicamente, fantástico para a odontologia e principalmente para os pacientes, né? E a questão das extrações múltiplas, né, da indicação aí de psiquiatria, a psiquiatria tem umas coisas muito doidas, né, professor Alberto? Não tinha remédio, não tinha remédio. Tem que inventar coisas. Então, para tirar um surto psicótico, dava choque, água quente, né? Fazia choque com Água insulina, gelada. Água gelada. né? Choque com malária, tudo isso já, né? Até apareceu o eletrochoque, que já melhorou bastante e funciona até hoje, né? Em alguns casos bem específicos. Bacana. Doutor Scala. Bem, eu gostaria inicialmente de agradecer a extrema disponibilidade, gentileza e carinho com que o Dr. Mike, o Dr. Adalberto, os professores eméritos, que mostraram toda essa expertise e realmente aprendemos muito, amadurecemos muito cada vez mais, porque o conhecimento é eterno. E agradecer muito e agradecer a presença de todos que participaram, que contribuíram, o Joel, toda a nossa comissão científica, e dizer que estamos sempre abertos aqui, não é? E dizer que o doutor Adalberto é um candidato a compor a nossa Academia de Medicina e que esse processo eleitoral está em curso e que nós ainda faltam etapas, mas nós sabemos que o doutor Adalberto é um grande, não é? Tem uma grande preferência e é um prazer saber que nós estamos em companhia de pessoas tão queridas. Muito obrigado, Mike, muito obrigado, Adalberto. Com a palavra, então, agora, nesse momento, o presidente da Academia de Medicina, doutor Roberto. Bem,
Muito obrigado, professor Mike. Também eu não o conhecia, mas já tínhamos, eu acho que quase todos nós, a noção da grandiosidade da sua trajetória profissional e do bem representar o cuidado à saúde bucal com esse nível de excelência. Boa noite e obrigado aí ao caríssimo Adalberto, né? Também. Enfim, vocês nos presentearam hoje com uma palestra de altíssimo nível, né? Diferenciada, e que nos traz à tona, né? Essa grandiosidade de todos nós que é cuidar da saúde do ser humano. E como é importante a gente somar esforços em todas as áreas que compreendem a atenção ao ser humano. E essa palestra de hoje, eu acho que exemplifica com muita clareza, né, essa boa somatória. Obrigado aos nossos palestrantes, obrigado a todos os nossos confrades e confreiras da Academia de Medicina, e meu boa noite a todos que estiveram conosco aqui nessa noite. E, claro, o registro ao caríssimo professor Scala, nosso coordenador da comissão científica, que tanto tem feito, mais uma vez hoje, promovendo disseminação de bom ensinamento e boa cultura à saúde. Meu boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, muito Boa obrigado. noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade, porque às vezes a gente passa meses sem encontrar alguns dos muitos colegas que nós gostamos e que são sempre momentos prazerosos. Então é um privilégio poder ver o rostinho de todos vocês aí, pessoas como o Roberto, que eu estou vendo aqui na tela, professor Scala, professor Zé Pedro, que faz algum tempo que eu não encontro ele pessoalmente, né? a Marisa, a doutora Marisa, doutor Alberto, todas essas pessoas que me influenciaram positivamente na minha caminhada como profissional da saúde. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês nesse dia. Obrigado, Mike, por mais uma vez aí poder fazer um bate-bola contigo. Sempre muito bacana. Obrigado aí. Eu queria mandar um beijo aqui para minha filha Valentina, que está aqui presente. Ela é estudante de medicina e ela está aqui também no grupo aqui. Eu fiquei muito feliz de vê-la aqui. Beijão, Tatá. Excelente. Boa noite. Boa Doutor noite, Scala. doutora Boa Lu. noite, boa noite. Então vamos encerrar. Eu Boa vou noite. Boa noite, parar a muito gravação obrigada. aqui agora e desejar a todos uma ótima noite.